Qual foi a última vez que você foi ou parou em frente a uma banca de jornal? Mas não para comprar um salgadinho ou um refrigerante, mas para ver as manchetes do dia, folhear alguma coisa ou, quem sabe, levar uma revista para casa. Durante décadas, as bancas de jornal não foram só um comércio, elas foram um retrato poderoso do Brasil. Fazia parte do cotidiano das pessoas e movimentou bilhões. E a pergunta que move esse vídeo é simples, mas dolorida. Como um dos maiores símbolos das ruas brasileiras foi do mais absoluto auge para praticamente esquecimento? Agora você vai conhecer a história das bancas de jornal e entender por que elas estão sumindo. E acredite, não é por causa da internet. Para entender a história da banca de jornal brasileira, a gente precisa voltar no tempo e olhar um pouco para fora. Na Europa, a circulação periódica de notícias vem de longa data, com folhas manuscritas e depois os jornais impressos, que ganharam força entre os séculos XVI e XIX. Quando as prensas ficaram mais rápidas e o papel mais barato, a notícia deixou de ser artigo de luxo e começou a se comportar como mercadoria urbana, principalmente nos Estados Unidos e em Londres, que teve um boom nessa época. For over 500 years, Fleet Street and its surrounding alleys were the heart of all the major printing in London. All the big newspapers were based here, and the scramble for news went on by night and day. Essa ideia da notícia circulando na rua, na pressa, no improviso, no meio do barulho, foi essencial para o modelo que depois desembarcaria por aqui. Aliás, aqui no Brasil, o ponto de partida clássico foi em 1808. Com a chegada da corte portuguesa, entra em cena a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso do nosso país. Só no final daquele ano, só em setembro daquele ano, exatamente no dia 10 de setembro de 1808, é que dessa máquina saiu o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Primeiro jornal publicado no Brasil, eu diria. No mesmo ano também circulava o Correio Brasiliense, que era impresso em Londres, mas que chegava por navios para ser lido aqui. Nessa época, a circulação dependia muito de tipografias, assinaturas e redes mais restritas de distribuição. A notícia existia, mas não era totalmente popular. Com o passar das décadas, a tecnologia se expande e a imprensa vai ganhando força. Surgem revistas, publicações temáticas, periódicos políticos e pasquins. A cidade começa a acostumar o olho com papel impresso, como se o Brasil estivesse fazendo um aquecimento longo para uma transformação maior. Primeiro veio o jornal, depois o hábito e mais pra frente a banca como a gente conhece hoje. Sim, porque antes os jornais eram vendidos nas ruas pelos gazeteiros ou jornalheiros. Vendedores ambulantes, muitas vezes até crianças que carregavam pilhas de jornais e berravam as principais notícias do dia. Eles não tinham ponto fixo e ficavam em diferentes lugares da cidade. Read all about it. Latest football scores. Morning paper. Morning Star. Paper, mister? É nesse contexto que surge um personagem muito importante. Lá pelas idas de 1860, um cara chamado Carmine Labanca tava cansado lá no solzão do Rio de Janeiro de ficar carregando pilhas e mais pilhas de jornal no ombro. Ele então acha um cantinho assim com sombra lá na Rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro, e coloca assim caixotes apoiando madeiras para apoiar seus jornais, fazendo assim uma espécie de vitrine improvisada. Ao invés de ficar rodando pela rua, ele ficou num ponto fixo. O negócio deu muito certo, a ideia era boa e esse novo modelo de negócios começou a se expandir pelo Brasil. Inclusive, o Carmine Labanca deixou um legado no nosso vocabulário. O seu ponto de venda bombava tanto que os cariocas começaram a usar a expressão "vamos lá no Labanca". Aí, com o passar do tempo, o Labanca foi encurtado e acabou virando o termo banca, a banca de jornais que a gente usa até hoje. Com o tempo, novos veículos de informação foram surgindo, o número de pessoas só aumentava e a venda de jornais disparava. The circulation of the Pulitzer and Hearst dailies each exceeded more than 1 million readers. Com isso, as bancas deixaram de ser só pontos improvisados e começaram a ganhar uma presença mais estável na rua. De caixotes de madeira a céu aberto, elas evoluíram para barracos de madeira e depois para as estruturas metálicas, num processo que acompanhava a modernização das cidades. Isto é São Paulo,
a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Com isso, a banca virou paisagem urbana e as prefeituras começaram a exigir licença para elas funcionarem. Em 1932, foi oficializado no Rio de Janeiro o Sindicato de Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas, apontado como o primeiro sindicato da categoria no Brasil. Já em São Paulo, a primeira banca de jornal surgiu em 1876. A primeira banca de jornal da capital paulista foi aberta na Estação da Luz em março de 1876. O proprietário era o francês Bernard Grégoire, que aparece nesta ilustração a cavalo, tocando uma corneta e com jornais embaixo do braço. Ele foi o primeiro jornaleiro de São Paulo, uma figura tão marcante que se tornou símbolo de um dos maiores jornais do país. A banca, que antes era só um quadradinho de madeira, agora já era um ponto sensível da economia, da política e da vida urbana. E essa importância estava prestes a explodir, com o Brasil entrando na era da imprensa de massa. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Entre as décadas de 30 e 50, o Brasil viu a imprensa crescer em escala industrial. O crescimento de grandes grupos de mídia, a expansão das revistas ilustradas e o aumento do consumo de papel ajudam a mostrar o tamanho da virada. E é justamente nessa fase que a banca muda de patamar. Ela deixa de ser só um ponto de venda de jornal do dia e vira uma vitrine de tudo que o Brasil urbano queria ver, comentar, colecionar e fofocar. A banca era rápida, acessível, tinha sempre uma no caminho e falava com todas as classes. Além dos jornais e revistas, os quadrinhos começaram a ganhar espaço nas bancas ainda nos anos 50, mas ganhou força mesmo nas décadas seguintes. Tinha de tudo: faroeste, super-herói, terror, humor e aventura. O termo gibi nasceu de uma publicação da editora O Globo e acabou virando sinônimo de revista em quadrinhos no Brasil. Já está nas bancas a sensacional minissérie em quadrinhos Os Maiores Inimigos do Mandrake, em 4 edições mensais. O mal em sua carga máxima, combatido pelo poder da magia. Mas os anos 80 se aproximavam e novos mercados nasciam num Brasil cada vez mais sedento por informação, cultura e entretenimento. Esse era só o começo de uma enorme explosão das bancas de jornal pelo Brasil. De manhã cedo acordo, vou jornaleiro e com troco do café já garanto do jornal. Até a década de 70, as bancas já eram extremamente populares, mas até então se limitavam a alguns produtos, como os jornais impressos, as revistas e os gibis. Mas com a chegada das décadas de 80 e 90, o negócio explode de verdade. Não só em relação a faturamento, como também numa absurda diversificação de produtos. Foi nessa época que as bancas atingiram seu auge, tanto afetivo quanto comercial. Elas passaram a ser ponto de encontro, vitrine de lançamentos e lugar quase que ritual de descoberta semanal. Numa época sem internet, os dicionários e as enciclopédias viraram itens essenciais nas casas dos brasileiros, seja para estudo, trabalho de escola ou para adquirir conhecimentos pessoais. Larousse, Cambridge, Oxford, Webster e fez a enciclopédia das enciclopédias. É o conhecimento dos conhecimentos. No domingo dos domingos, o leitor dos leitores vai ganhar o primeiro fascículo do volume 1 e a capa dura. Enciclopédia Ilustrada Folha. Quem perder vai ser o tolinho dos tolinhos. A enciclopédia das enciclopédias em 1008 páginas, dia 3 nas bancas. Os cursos também vieram com tudo, desde aqueles com as matérias básicas até os chiquérrimos cursos de inglês. Chegou o Follow Me. Escolha o caminho do sucesso na vida. Ou seja, apenas mais um. Follow Me, o curso de inglês do século XXI. Foi nessa época também a explosão das revistas femininas. Revistas que falavam o que ia acontecer nos próximos capítulos das novelas e as revistas que falavam tudo sobre os famosos. Amiga já está nas bancas. No Cadernão você vai saber. O novo amor de Alexandre Frota. A verdadeira doença de Milton Nascimento. Raul Gazola ameaçado de morte. E mais, moda, culinária, astrologia e tarô. Amiga, uma revista que vale por 3. Revistas de receitas também vendiam muito e tinha de tudo, desde as clássicas até as que acompanhavam as novidades na cozinha.
Cozinhando com o micro-ondas Diet Light, nas bancas. Tinha revista sobre esportes, mecânica, revista pôster, palavras cruzadas, piada, casa e jardim e até revista sobre pesca. Aventuras na Patagônia e Chile, equipamentos básicos, como arremessar na praia, pesca oceânica e muito mais. Bíblia do Pescador 96, muito mais que um guia de pesca, mais de 250 páginas de pura adrenalina. Sabe aquele tutorial que você procura hoje em dia no YouTube sobre, sei lá, como trocar o chuveiro ou como trocar a torneira da pia? Naquela época tinha que dar uma passadinha na banca de jornal. Chegou Como Fazer, com todos os segredos para você fazer tudo em casa, em fascículos semanais. Com a coleção Como Fazer, você cria, cola, conserta, fura, serra, você pinta e borda dentro de casa. Então, solte o bicho carpinteiro, bicho marceneiro e todos esses bichos que existem em você. Já está nas bancas Como Fazer. Compre os fascículos e veja como ganhar suas ferramentas. Hobbies. Você queria aprender a tocar piano, guitarra, violão? A solução estava na banca. Com o método da revista Cordas e Cores, você aprende a tocar na hora, de um jeito simples, rápido e sem professor. Você memoriza os acordes através das cores e toca seguindo esse método sensacional. A primeira edição da revista Cordas e Cores, com várias músicas, já está nas bancas. E como explicar para as novas gerações que para conseguir passar de um lugar no game que a gente estava travado, a gente tinha que comprar uma revista de games na banca. A revista Ação de Lançamento já está nas bancas com uma overdose de lançamentos. Ghostbusters, Yo Night, incrível Operation. Muita gente aprendeu a ler com os gibis. E realmente, assim, era uma sensação indescritível poder ir até a banca e escolher um gibi. Quero essa, aquela. Escolhe uma que eu compro. Ah, então me dá o pererê. Quanto é? É um cruzeiro. Homem-Aranha, Superman, Pato Donald, Zé Carioca, Turma da Mônica. Eram tantos que a gente levava um tempão pra escolher. Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e nos almanaques com histórias super engraçadas. Agora, vai procurar sua turma. Ela tá te esperando na banca mais próxima. E quem é que nunca pediu uma moeda pro pai ou pra mãe pra poder ir na banca comprar um pacotinho de figurinha? Tinha álbum pra todos os gostos, desde aqueles de procedência duvidosa que você nunca conseguia completar pra ganhar os prêmios, até os de desenhos e animes famosos. Olha aí, galera! Chegou o álbum de figurinhas do Churato. São os mais incríveis cromos autocolantes que você já viu. Não podemos esquecer, claro, né, dos álbuns da Copa. Desde os anos 50, ele traz muito movimento para as bancas na época do Mundial. Talvez uma das poucas tradições que existem até hoje. Meu garoto, chegaram as figurinhas da Copa, Campeonato Mundial de Futebol 90. O álbum oficial da Copa já está nas bancas. Os times, fichas técnicas dos jogadores, emblemas das seleções, tabelas de jogos e muito mais. Lançamento Abril Jovem. Vá correndo buscar o seu, garotinho. Agora, mais do que nunca, a banca falava com a criança, com o adolescente, com o adulto, com aquele tio viciado em carro, com a avó da revistinha de receita e com o estudante que estava prestes a prestar o vestibular. Mais do que isso, as bancas viraram uma espécie de espaço, né, para socializar e ter acesso mais barato à informação, entretenimento e cultura. Muita gente não ia lá só para comprar, ia olhar, conversar, bater papo, pedir informação, conversar sobre novela, política e futebol. O jornaleiro virava quase um conselheiro. Aliás, era bom ser amigo do jornaleiro, porque daí você pedia para ele reservar o jornal do dia seguinte ou aquela revista mais procurada. Ou seja, a banca não era só comércio, era convivência e necessidade. Tava precisando vender o carro ou procurando emprego? Tinha que dar uma passadinha lá. Guia de Empregos, o Amarelinho. O único jornal com circulação dirigida para quem procura emprego. São centenas de ofertas por semana, atingindo milhares de trabalhadores na Grande São Paulo. Não perca tempo e dinheiro procurando emprego ou empregado em outro jornal. Nisso, outro tipo de produto ganha muita força nessa época, o famigerado fascículo. Ao invés de vender só a leitura pronta, as editoras passaram a vender a promessa de uma coleção completa. Geralmente toda semana ou a cada 15 dias, eles lançavam uma nova edição do fascículo, que virava uma espécie de coleção para você ir comprando até completar. Nas bancas, moedas de todo mundo. A mais completa coleção de moedas e cédulas verdadeiras.
fronteiras. Tem a história do dinheiro de cada país, o guia do colecionador e você ainda ganha um fichário para guardar sua coleção. Cada semana, dinheiro de verdade de um país diferente. Moedas de todo mundo. Aqui tem dinheiro de verdade. Coleção de adulto. Tinha de tudo, desde horóscopo até medicina, de jogo de baralho até a clássica Bíblia em fascículos narrada pelo Cid Moreira. Antes de nós, milhões de pessoas procuraram na Bíblia um sentido para a vida. Coleção CDs bíblicos do Agora. Comprando o seu Agora e por mais R$ 4,90, você leva um CD com as mais belas passagens da Bíblia com interpretação de Cid Moreira. Toda quarta nas bancas no Agora. A lógica era sedutora pra caramba. A primeira edição era mais barata, chamativa, às vezes com brinde, e de repente a pessoa já estava comprometida emocionalmente com aquela enciclopédia ou coleção. Ideias mágicas com ponto cruz. Todos os truques e as técnicas para dominar o ponto cruz explicados em fichas. Além de mágicos brindes com cada fascículo. Já nas bancas, um stencil, o primeiro fascículo e um kit de brinde por apenas R$ 2,90. Isso mexia com um desejo assim muito brasileiro de ascensão cultural daquela época. Muita gente montou coleção, enciclopédia, atlas, dicionário e série histórica comprando um fascículo por semana. Será que tem tudo mesmo? Tem. Tudo, o livro do conhecimento. Não perca esta chance de colecionar. Nas bancas Capa Dura, os primeiros 5 fascículos por apenas R$ 5,00. A banca deixou de vender só notícia para vender também uma espécie de conhecimento parcelado. Ou então aquele desejo, prestígio de um dia terminar a coleção inteira. E quem é que lembra da febre das miniaturas? Tinha miniatura desde Ferrari até de motos esportivas. Grandes motos de competição, super miniaturas em metal das motos dos campeões mundiais, iguaizinhas às originais, com história e ficha técnica ilustradas. Oferta com fascículo 1, mais Honda campeã mundial de 2002 por apenas R$ 14,95, já nas bancas. Teve também o boom de sorteios e promoções, com revistas e cupons que você comprava exclusivamente nas bancas para concorrer a carros, motos e um monte de prêmio. São 27 BMW, Touring ou Z3 e mais 98 prêmios no final. Compre esse bilhete nas bancas. Liga grátis de qualquer telefone para 0800 70 98 98. Depois diz que o número da sorte impresso no seu bilhete. Dê uma guinada na sua vida. Foi também o auge das revistas que vinham com fitas cassete dos mais diferentes assuntos. Além do método exclusivo, a edição de outubro traz ainda essa fita cassete grátis com todas as músicas da revista. Para facilitar ainda mais o seu aprendizado, tem Paulo e Ricardo, Beatles, Cheiro de Amor, Netinho e muito mais. E quem é que lembra das coleções de fita VHS? Geralmente no final de semana você comprava o jornal e com mais uma graninha levava para casa uma fita de vídeo. Teve a coleção Videoteca da Folha e da Caras, também teve o Videomagia do Estadão. Rolava a coleção de filmes para os adultos, né, filmes tradicionais, e também para as crianças, ó, como esse Videomagia aqui, esse aqui, a Tartaruga Ninja, mas eu tenho uma coleção até que considerável que tá sempre ali no cenário, não sei se vocês já tinham reparado. Videoteca Folha, os filmes de menor orçamento da história de Hollywood. Apenas R$ 3,00. Uma coleção que deveria levar o Oscar de melhor conjunto da obra. Lembre-se, cinema não aceita reserva, mas jornaleiro aceita. Outra moda foram os gibis com famosos, e aí tinha de tudo, da Ana Maria Braga a Faustão, de Leandro e Leonardo a Gugu Liberato. Tem histórias super divertidas, sessões incríveis, horóscopo, uma loucura e ainda um pôster do Silvinho grátis. Gugu em quadrinhos, nas bancas. Aliás, pra criançada tinha muita coisa, revistinha com brincadeira, passatempo, até as clássicas como a Recreio, que sempre vinha com brindes bem legais. Robôs incríveis para você montar e se divertir com dispositivos especiais. Eles encaram muitos desafios. Você brinca, inventa novas aventuras e cria novos robôs. Nesta semana com a Recreio, o seu primeiro Robit e uma arena para brincar. Colecione. Começaram também a chegar as revistas renomadas lá fora, com versões traduzidas e adaptadas para o Brasil, como a clássica PC World. Você vai conhecer como será a nova versão do Windows 4 e todas as dicas para dominar o correio eletrônico usando os melhores programas. PC World mostra ainda um toque de arte na tela do seu micro com 5 softwares de ilustração para profissionais de artes gráficas. Leia PC World, a informática compatível com você. Já nas bancas. Teve também o auge das revistas Playboy, né? Aquelas que a molecada ia na banca, ficava assim, ó, só de
de zóia, assim, fingindo que não tava olhando, mas só de olho nas revistas lá. Alguns recordes foram dessa época, dos anos 80 e 90, como a edição da Feiticeira, que sozinha vendeu mais de 1.200.000 cópias. A Playboy recebe cerca de 1.000 cartas por mês. São milhares de telefonemas. Uma secretária eletrônica fica ligada dia e noite. Você já namorou alguma coelhinha? Não. Demorou para responder. Outro marco da década de 90 foi a enorme popularização do jornal colorido, que já existia antes, mas era raro e limitado no Brasil. Entre ali o final dos anos 90 e o decorrer dos anos 2000, empresas como a Digerati e a CD Expert cresceram rápido, apostando ainda mais nas revistas que acompanhavam CD-ROMs, que vinham com jogos, utilitários, clip-arts, em plena era da internet discada. Lançamento CD Expert, revista Magazine, universo da internet em CD-ROM. Navegue nesta super coletânea do melhor da internet, por apenas R$ 7,90. Se for pensar, era uma sacada muito boa pra época, né? A internet era muito lenta, muita gente nem tinha acesso à internet, então eles vendiam isso em CDs com preços bem legais. E o negócio deu certo. Em 2002, a Digerati já tinha mais de 500.000 leitores mensais. Em 2009, chegou a 11 milhões de exemplares distribuídos no Brasil. Ao mesmo tempo, o DVD se consolidava como substituto do VHS, e a banca embarcou rápido nessa transição. A sua casa vai virar uma sala de cinema. Coleção Cine RBS Publicações. Sucessos do cinema em exibição na sua casa. 0 hora mais R$ 12,90 vale um DVD. Toda sexta um novo título nas bancas. Não perca a estreia desta semana. Em tempos de crise, se o jornal não segurava as pontas, os brindes, os discos, os cursos e os kits davam conta do recado. A banca virou locadora, loja de PC e uma espécie de camelô premium, tudo ao mesmo tempo. Só que tinha um pequeno detalhe cruel nessa história. A mesma tecnologia que enchia a banca de novos produtos e deixava ela mais atrativa, estava ali silenciosamente construindo um mundo que estava prestes a quebrar a banca de uma vez por todas. No finalzinho dos anos 90, o Brasil tinha aproximadamente 7 milhões de internautas. Em 2007, esse número deu um salto absurdo para 32 milhões de brasileiros com acesso à internet. A notícia, que antes dependia de banca, jornaleiro e material impresso, passou a viajar por cabo, modem e depois rede móvel. A internet é mais rápida, a gente entra, eu mesma no trabalho, eu entro lá, pesquiso pelo Google, já fica sabendo de uma novela ou outra, então tira um pouquinho assim o espaço. E esse movimento atingiu em cheio o coração do modelo de negócio das bancas. Porque elas não dependiam só da existência do jornal, dependiam do ritual, da curiosidade, do impulso, daquela capa que chamava atenção na rua, do trajeto de casa para o trabalho. E principalmente daquele ato de ver, pegar, sentir o papel e levar para casa. Quando a notícia vira atualização infinita e gratuita na tela, a banca perde a vantagem que sustentou a sua relevância durante décadas. Que o Brasil tem mais celulares que habitantes, isso a gente já sabia. Agora, uma pesquisa recente mostra que estes aparelhos são responsáveis por nos manter cada dia mais conectados. 9 em cada 10 brasileiros usam o celular para acessar a internet. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, o sumiço das bancas não foi uma culpa exclusivamente da internet. Na verdade, foram vários fatores que acabaram matando esse negócio. Por exemplo, uma enorme queda no hábito de leitura dos brasileiros. Segundo pesquisas aqui no Brasil, o percentual de pessoas que usavam o tempo livre para ler caiu de 46% para 24%. É a primeira vez que o levantamento registra menos leitores do que não leitores desde o início da série histórica. Nos últimos 4 anos, houve uma redução de 6.700.000 leitores no país. Enquanto isso, levantamentos de mercado apontam que em 2024, 93% dos brasileiros consumiam notícias via smartphone e só 4% compravam jornais físicos com frequência. Outro motivo para o declínio das bancas está ligado com a segurança pública. Por ficarem mais expostas, muitas bancas acabam sendo alvos frequentes de furtos e roubos, além de pichação e vandalismo, o que, claro, acaba desestimulando os jornaleiros a continuar nesse ramo. Na madrugada, a câmera do comércio ao lado registrou a chegada dos assaltantes. 2 homens num carro. Eles descem e vão direto arrombar a porta da frente.
O prejuízo do comerciante equivale a quase 6 meses de trabalho. Além disso, muitas bancas passaram a sofrer com as mudanças nas leis das cidades, que passaram a exigir o fechamento abrupto ou a mudança de local de alguns pontos, sendo que muitos desses tinham anos de história no mesmo lugar. Nada menos que 84 bancas de jornal estão sendo obrigadas pela prefeitura a deixar o centro de São Paulo. A administração da cidade alega que elas servem de esconderijo para ladrões. Os donos das bancas não concordam com a medida. A banca de Seu José está instalada na Praça da Sé há 18 anos. O negócio possibilitou a ele dar uma vida digna à família. Com ela, eu consegui até hoje dar uma boa educação para minhas filhas, tá? E manter meus sustentos. O que Seu José não contava era que a banca dele terá de ser transferida para outro endereço. Eu vou para um local novo, eu vou ter que refazer essa clientela. Até refazer a clientela, vai demorar um determinado tempo. Estudos mostraram também que a pandemia acelerou ainda mais o declínio das bancas, onde muitas delas não conseguiram reabrir mesmo depois que o comércio foi liberado a voltar. As bancas de jornal já estavam em perigo com a era digital e, como todo comércio, sentiram bem o impacto da pandemia. Há uma década, o número de estabelecimentos cadastrados como banca de jornal na Prefeitura de São Paulo era de mais de 3.000. Hoje, são cerca de 2.300 em toda a cidade, 25% a menos do que em 2010. Não teve jeito. Por tudo isso, o número de bancas foi despencando ano após ano. Estudos apontam que o Brasil perdeu mais de 70% das bancas em atividade desde o início dos anos 2000. Em uma década, São Paulo perdeu 1/4 das bancas de jornal. As que sobrevivem apostam na tradição e também em atender públicos pequenos, mas muito fiéis. Em São Paulo, os dados mostram uma queda de cerca de 5.000 bancas em 2007 para perto de 3.500 em 2017. Em São Paulo, dados mostram que em 2009 eram 3.178 bancas cadastradas e em 2021, cerca de 2.000 bancas. Desde 1996, a Prefeitura não realiza um novo edital de concessão de bancas. Ou seja, são 11 anos sem uma única nova liberação para novas bancas. E aqui nessa fábrica na Zona Leste, o que sai de modelo novo é para substituição. Reportagens mais recentes afirmam que existe hoje cerca de 500 bancas de jornal na capital paulista e menos de 400 no Rio de Janeiro. Mas o mais impressionante é que mesmo em meio a tantas dificuldades, as bancas não desapareceram sem lutar. E a tentativa de sobrevivência delas diz muito sobre as cidades brasileiras dos dias de hoje. Só que com a queda no movimento, as bancas tiveram que se reinventar. Em muitas cidades passaram a vender balas, chocolates, refrigerantes, cigarro, pilha, papelaria, acessório para celular, chip, recarga e até eletrônicos. O Cláudio investiu em brinquedos e acessórios para poder preencher os espaços dos impressos, que estão cada vez mais vazios. Diversificado aí, acrescentar alguma coisa que possa manter essa renda, né? Que reduziu bastante já, né? Cada vez menos banca de jornal e talvez banca de conveniência. Pode até ser, pode até ser. Em São Paulo, sancionaram uma lei que formalizou parte dessa adaptação, permitindo um mix maior de produtos, desde que uma parte relevante do espaço continuasse dedicada aos impressos. Comercializar produtos industrializados como este aqui, pesando até 200 gramas, é um avanço e tanto para quem nos últimos 27 anos só podia vender produtos com até 30 gramas. O novo leque de opções também inclui fones de ouvido, brinquedos, pendrives, itens de papelaria, mas todos esses materiais só podem ocupar 25% do espaço interno da banca. Os outros 75% continuam com o mercado editorial. Na prática, isso era mais um reconhecimento oficial de um modelo de negócio que já não se sustentava sozinho. Algumas bancas viraram quase mini lojas de conveniência. Outras tentaram ser ponto cultural, café, loja especializada ou espaço híbrido. Em alguns casos, toda essa transformação gerou até debate sobre o desvio de finalidade, já que o que antes era uma banca passou a operar como um negócio completamente diferente.
Bebidas, doces, guarda-chuva, brinquedos e até recarga de créditos para celular. Os jornais ainda estão lá, mas as bancas oferecem muito mais que apenas leitura. Em vez de publicações, estão expostos com destaque artigos para jardinagem, óculos, brinquedos. O cartaz anuncia até consulta de CPF. E não é só. O local também oferece serviços de chaveiro. Mesmo assim, muitas bancas sobreviveram, carregando um valor histórico importantíssimo. Elas já não dominam a circulação da informação como antes, mas seguem funcionando como pequenos espaços vivos da cidade. Elas fazem parte da paisagem paulistana. Estão por toda a cidade. Difícil imaginar, por exemplo, as calçadas da Avenida Paulista sem suas bancas de jornal. E talvez seja justamente isso que torna a história tão forte. A banca, quando desaparece, não é só um negócio que está fechando as portas. Desaparece também uma experiência urbana, uma memória compartilhada, como um ponto de encontro entre pessoas, conversa olho no olho, papel e rua. Nesse cenário, muitos jornaleiros das antigas ficam só com a lembrança dos tempos áureos das bancas. No começo vendia muita revista, jornal. Estado de São Paulo chegava a vender 300, 400 por domingo. Hoje, as vendas de jornais e revistas por aqui somam apenas cerca de 15% do faturamento. O restante vem da venda de outros produtos, como livros, doces e até artesanato. Quanto Deus me der saúde para poder trabalhar, então eu venho trabalhar. Ninguém me segura em casa. Ninguém. E aí vem a parte mais melancólica e talvez mais bonita dessa trajetória. As bancas podem até estar encolhendo, mas o que elas representam continua gigante. Talvez por isso o sumiço das bancas seja tão triste. Porque quando uma banca fecha, não fecha só o comércio, fecha também um certo jeito de viver a cidade e levar a vida. Um jeito em que a informação tinha ponto, vitrine, rosto conhecido e horário para chegar. Hoje, a notícia chega antes, chega mais longe, sem pedir licença. Só que no meio do caminho, parece que alguma coisa se perdeu. E talvez seja essa a grande ironia dessa história toda. A banca ajudou a acelerar o acesso à informação durante décadas, até o dia em que o mundo acelerou rápido demais até para ela. E eu, que até hoje tenho muitas memórias boas, com a banca de jornal, gosto de manter essa tradição aqui com a minha família. Sempre que eu posso, eu ainda levo os meus filhos para uma das poucas bancas que sobraram aqui na cidade. Eles adoram, E eu sinto que mesmo com a velocidade absurda da informação, com a internet, algumas coisas, como a sensação de descobrir uma nova leitura, nunca mudam. E se um dia a banca foi o coração impresso da esquina brasileira, o que sobrou agora é só a saudade de uma época em que o mais importante não era ter o mundo na palma da mão, nem saber de tudo ou fingir saber alguma coisa, mas sim ter a calma para parar, ler sem pressa e desacelerar quando o mundo parece ter perdido o rumo. Mas qual é a sua história com as bancas de jornal? Qual lembrança uma banca de jornal te traz? Da infância, da adolescência? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você é dessa época, certamente o seu Google era o quê, Enciclopédia Barça. Então essa camiseta, claro, é pra você, meu caro noventista. É mais uma da loja 90.com, a loja de camisetas aqui do canal. São mais de 200 estampas diferentes que eu tenho certeza que você vai adorar. Muita história e nostalgia. O link tá na descrição, ou então aponta o seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado, combinado? Não se esqueça também de deixar seu feedback, Deixa o gostei, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal se você for novo por aqui, que você não perde mais documentários como esse que rolam toda semana aqui no canal 90. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!